Então eu venho trazer um pouco aqui para vocês do conhecimento que eu tenho sobre a aloe vera. E obviamente nós vamos contextualizar isso clinicamente, porque a aloe vera, quando eu começo a estudar a aloe vera verticalmente, eu percebo que a aloe vera acho que é uma planta que veio de outro planeta. Porque tem 108 fitoquímicos, que planta que tem isso, né? Então, muito obrigada. A pirâmide da modulação hormonal e como que a aloe vera pode ajudar nos múltiplos níveis dessa pirâmide. Todo mundo entende que a pirâmide começa por um sistema de base e vai subindo até o ápice, que é o ponto mais importante. Para que a gente possa falar sobre modulação hormonal, a gente precisa entender o que é hormônio. Hormônios são mensageiros químicos, eles é que mandam na célula, eles passam uma informação e eles comandam e governam todos os processos de intercomunicação celular. Eles são moléculas sinalizadoras que precisam estar em perfeita harmonia e conexão com os seus receptores. Atualmente já se sabe que não se equilibra mais o hormônio, a gente equilibra o complexo hormônio-receptor. Me empresta um pouquinho aí essa caneta vermelha aqui, por exemplo. Eu não vou... Vamos olhar uma coisa aqui. Vamos supor que isso aqui seja um hormônio. Essa substância sozinha, ela não faz absolutamente nada. A gente precisa que essa substância se ligue à sua casinha, como se fosse um sistema de chave e fechadura. Então, os hormônios, eles só funcionam adequadamente quando eles conseguem se acoplar de forma adequada ao seu receptor. Então, como que seria isso? Seria esse movimento que eu vou fazer. Eu preciso encaixar, certo? Preciso encaixar o hormônio no seu receptor. Essa figura aqui mostra exatamente isso. O hormônio solto ali e ele vindo de forma acoplada para o receptor. Isso é a maneira fisiológica que funcionam os hormônios. É a maneira como tem que ser para que a gente tenha saúde. Aqui é um outro exemplo, né? Aqui a célula indutora, aqui a célula receptora, é o alvo, né? Os hormônios, eles atuam nos sistemas alvo, e aqui é o acoplamento do receptor, do hormônio ao receptor. Isso aqui precisa estar livre e precisa estar na frequência e na ressonância adequada para que esse acoplamento se dê na velocidade e na forma isométrica adequada. Então é necessário que tenha uma completa identidade molecular do hormônio com o receptor, para que possa replicar, quer dizer, multiplicar, copiar 100% das ações do hormônio dentro do corpo humano. Isso aqui é um conceito que é muito importante a gente saber, porque muita gente pensa que está usando um hormônio, mas não está usando hormônio, está usando uma substância, hormônio símile, que não se acopla de forma molecular adequada ao seu receptor de origem, e isso, o corpo humano, ele olha e pensa assim, o que eu vou fazer com isso? Eu não sei o que vou fazer com isso, mas mais adiante a gente vai ver. Aqui é um exemplo, por exemplo, todo mundo já tomou água ali numa garrafinha de plástico. O plástico, quando é aquecido, ele libera essa substância, o bisfenol A, que é proibido por lei. Essa substância, ela é um xeno-hormônio, ou seja, ela imita o hormônio e consegue se grudar no receptor.
Essa substância, ela atualmente é proibida por lei. A gente tem que observar se os plásticos, até as mamadeiras, enfim, se não tem embaixo um triângulo com o número 7 ou o número 3, que indica a contaminação por essa substância. Nas crianças, ela promove puberdade precoce e nas mulheres, câncer de mama. Aqui mostrando também, de novo, o bisfenol A, mas só para vocês entenderem, a indústria do plástico já burlou essa lei, né? Então tiraram o bisfenol A dos plásticos, porque é proibido hoje, e colocaram o bisfenol S e o bisfenol F, que é tão ou quanto prejudicial do que o bisfenol A. Então, há um recado aqui que dentro do possível a gente não deve usar plástico. E se esse plástico for colocado dentro de micro-onda, pior ainda, porque vibra a molécula. A gente sabe que o micro-onda, ele faz o quê, né, gente? Ele faz uma vibração da molécula de água. E essa substância sai com maior facilidade, em grande quantidade, para o nosso alimento. Muitas vezes estão alimentando as crianças e até a gente com uma substância altamente tóxica. Aqui a gente está vendo exatamente esse conceito que eu acho importante, porque as pessoas confundem hormônio com substâncias hormônio-símile. O hormônio, por exemplo, o estradiol, é um hormônio fabricado no corpo humano. Ele tem receptores e se acopla de forma adequada a esse receptor. Mas, muitas vezes as mulheres estão usando pílulas anticoncepcionais ou fazendo o que é comumente falado, que é reposição hormonal. Então a mulher entra em climatério ou entra em menopausa e começam todos os sintomas e os sinais de declínio da função ovariana e alguns colegas assim que não trabalham, não estudam mais profundamente hormônio, eles vão ali e prescrevem uma substância hormônio-símile que acopla no receptor. Só que veja bem, se eu usar uma chave que não é da minha casa, na fechadura lá da minha casa, pode ser até que abra a minha casa, mas ela vai estragar a minha fechadura. E é o que acontece quando a gente usa substâncias que não são hormônios. Hormônios são as substâncias com a mesma fórmula molecular fabricada pelo corpo humano. O que não é igual ao que o corpo humano, que a máquina de origem fabrica, não é hormônio, é substância hormônio símile. É a mesma coisa que a gente dizer que qualquer aloe vera é igual ao forever. Não é. A gente sabe que não é. Aqui a progesterona, um outro hormônio também que facilita o processo de gestação e que também promove para a mulher é cíclica, por isso que os homens dizem que não entendem as mulheres, né? Elas têm uma fase em que elas são mais agitadas e outra fase que elas são mais tranquilas, é quando elas estão ciclando na progesterona. A progesterona, ela também tem os seus, digamos, progesterona do Paraguai. É quando prescreve essas substâncias, levonorgestrel e assim por diante, que são hormônios símiles, que eles entram para dentro do receptor e o corpo humano olha para aquilo e diz assim, mas eu não conheço esse negócio, eu não sei o que eu faço com isso. Sabe sim. Isso se gruda no receptor e começa a causar para-efeitos. Os hormônios, eles funcionam como uma orquestra hormonal. Eles estão sempre em sintonia. Essa orquestra, ela tem que estar sincronizada e afinada. Ela tem que estar integrada, com uma interação, tem que tocar pela mesma batida e no mesmo andamento. O objetivo dessa sincronicidade hormonal, ela visa construir um modelo onde o corpo humano se torne, independentemente da idade cronológica, não existe idade, viu gente? A idade da carteirinha, ela não existe.
existe a idade celular. A idade cronológica, ela é uma idade que está escrita pela data de nascimento, mas não é a idade real das pessoas. Independentemente da idade cronológica que cada pessoa tenha, cada um de nós tenhamos, capaz de auto-restaurar e auto-reparar os seus sistemas metabólicos e celulares. Esse conjunto é o que nós conhecemos como saúde. Então, quando a gente consegue modular o hormônio, por que modular o hormônio? Modular o hormônio não é fazer terapia de reposição hormonal, de forma alguma. Modular o hormônio é equilibrar os nossos próprios hormônios, a nossa orquestra hormonal, com substâncias iguais às fabricadas dentro do corpo humano. Vamos botar um exemplo. Uma pessoa está com sobrepeso, está com obesidade, está com problema na tireoide, ou está com impotência, que é comum, ou nas pessoas diabéticas, agora na síndrome pós-Covid, porque o Covid é uma doença vascular, né? E não é respiratória, como a mídia vende, né? Vende para nós que é respiratória, não é nada disso, né? É outra coisa. E, então, por exemplo, uma pessoa está, vamos falar assim em termos geral, eu estou com impotência, que é comum isso, para o paciente obeso, para o paciente com diabetes, para o paciente com doença vascular, e na síndrome pós-Covid é mais comum. E também nós estamos tendo esse tipo de par-efeito nos pacientes que fizeram algumas marcas de vacina, de imunizadores, principalmente aqueles imunizadores que têm uma ação mais pró-trombótica. Não basta eu repor a testosterona. Claro que não. Eu preciso arrumar um receptor, eu preciso desintoxicar esse organismo, eu preciso acertar toda a cadeia que vai chegar até o receptor. E se a impotência não tiver só uma causa por uma deficiência na produção da testosterona, e se tiver junto uma causa vascular, como está acontecendo no pós-Covid, nós precisamos acertar o endotélio, porque o corpo cavernoso do pênis precisa ter enchimento. Então eu preciso que o endotélio esteja recuperado. Para isso eu preciso trabalhar, diminuir a inflamação, diminuir radical livre, desintoxicar o organismo. E isso é igual para qualquer patologia hormonal. Para eu tratar a doença da tireoide, a tireoide é comandada pelo intestino. Então não adianta eu querer tratar a tireoide dando Puran ou Citroide, porque eu estou fazendo só a ponta de um processo que é muito mais profundo. Então eu preciso, não existe recuperação, como a gente fala ali, restauro, né, autorrestauro real e sustentável dentro do organismo, se nós não trabalharmos associado essa sintonia, essa sinfonia hormonal. A gente sabe que os hormônios, eles têm uma hierarquia muito grande. A hierarquia central é o sistema nervoso central, mas nós temos uma hierarquia muito grande em relação ao hormônio, que é o intestino. Então não existe recuperação hormonal real se não recuperar o intestino. Bom, eu trouxe esse conceito porque é um conceito novo em medicina, que tem mais ou menos aí uns 5 anos, que são a influência das emoções nos nossos hormônios. Cada emoção, ela libera um neuropeptídeo da emoção, ou são chamadas agora cientificamente de moléculas da emoção. E cada molécula da emoção, ela acopla, ela chama, ela tem afinidade com um determinado hormônio. A gente passou por uma pandemia nos últimos 2 anos. E a gente vê hoje no dia a dia as pessoas com muito medo, pânico, raiva, um processo também de separatividade. Um acha que é uma coisa, outro acha que é outra coisa. Isso, ele baixa as nossas escolhas emocionais. E vocês vão ver que as emoções, elas controlam o sistema imunológico.
O cérebro aí como principal emissor de frequência elétrica, quando nós pensamos, nós estamos emitindo uma frequência elétrica. O cérebro é um emissor de frequência elétrica. Então, todo pensamento que se repete, ele gera um sentimento. E nós temos neurônios, só não no cérebro, nós temos neurônio no coração. Hoje a gente sabe que o coração é um dos órgãos que mais tem neurônios. Então, se nós temos pensamentos repetitivos sobre determinada situação ou determinada escolha, nós emitimos um sentimento. E esse sentimento, você sabe que a eletricidade, onde tem elétron, tem um campo eletromagnético que faz com que os elétrons se movimentem. Eu não sei se tem alguém aqui na engenharia ou da física. Isso faz com que o campo de pensamento que gera um sentimento gere um campo eletromagnético. O campo eletromagnético fabricado, criado pelo coração, ele é 5.000 vezes mais potente que o campo de emissão elétrica do cérebro. Então a gente tem que passar a escolher que pensamento nós queremos ter repetitivos, porque isso gera um sentimento. E isso gera também um campo atrator para as nossas vidas, porque as frequências que nós emitimos na forma de sentimento, elas são campo atrator para a criação da realidade. Isso a gente estuda agora em neurociência, né? E a neuroplasticidade mostrando cada vez mais fácil isso. Cada emoção que vibramos emite uma molécula da emoção, que são os neuropeptídeos, que por ressonância, por afinidade frequencial, ela vai puxar uma determinada cadeia hormonal. Então, se eu tiver com depressão, eu vou ter ali uma ocitocina baixa, uma serotonina baixa e uma dopamina meia boca. Se eu tiver com felicidade, eu vou subir a minha serotonina, subir a minha ocitocina e a dopamina se manter estável. Agora, se a gente vibrar no amor, nós não conhecemos ainda esse sentimento. Nós conhecemos o amor condicional. Eu gosto ser. Eu gosto ser. Isso é amor condicional. Não existe, nós, os humanos, não estamos ainda treinados para o amor incondicional, que é essa representação hormonal que está na tela. Aquela representação é do amor incondicional. Eu gosto porque eu gosto, sem julgamento. Esse é o treinamento para a gente fazer diariamente. Está aqui. O amor, então, ele emite ali, ele consegue aumentar todos os principais hormônios, ocitocina, dopamina, serotonina. Aqui, o Dr. Hawkins, ele fez uma tese onde ele mediu as emoções e mediu eletricamente a frequência de cada emoção. Então, as pessoas que vibram em emoções contraídas, a vergonha, 20 Hz, a culpa, 30, o medo, 6, elas são emoções contraídas que, conhecidamente, elas liquidam com o sistema imunológico. E elas vão atrair determinados hormônios. Agora imagina qual é o efeito de a gente assistir algumas redes telecomunicação que tem de televisão aberta. Se a gente começa a qualificar as nossas emoções para vibrações de frequência em hertz mais elevadas, nós vamos começando a melhorar o nosso sistema imunológico. O cérebro, eu falei, é um emissor de frequência elétrica. Aqui o campo eletromagnético do coração, para vocês verem que a potência emitida pela onda é muito maior. Teria um campo eletromagnético de muito maior potência. Por isso que a minha avó lá do interior, que não sabia nem ler, ela dizia um negócio para a gente: escuta teu coração. Ela não sabia essas coisas do que a gente estuda, né, de ciências. Mas ela sabia, ela tinha a voz da sabedoria popular. As pessoas diziam: o coração não te engana. Por quê? Porque o coração, ele tem um campo, hoje se estuda isso muito, né, em neurociência, ele tem um campo enorme eletromagnético.
Então, se a gente quer, muitas vezes a gente chega perto de alguma pessoa e se sente bem. É porque aquela pessoa tem frequências ressonantes com o nosso campo. Mas o contrário pode acontecer. A gente pode chegar perto de uma pessoa e dizer, mas eu nem conheço essa pessoa, mas parece que não acopla, não ressona fisicamente, seria o termo correto. É porque ela tem um acorde frequencial muito diferente do meu. E são frequências que criam uma diferença de potencial muito grande, que criam um certo... me repele o meu campo. Aqui, a gente vai falar assim, né? A menor parte do corpo humano, todo mundo diz que é a célula, né? Vocês acham que é a célula? Quem acha que é a célula? Levanta a mão. Quem acha que a célula é a menor parte do corpo humano? Pelo menos um acha que é. Não é, gente. A célula é a menor compartimento que nós temos no corpo humano. Mas uma célula, ela tem vários componentes dentro. Ela tem vários trabalhadores lá dentro, que são as organelas, a mitocôndria. Por que eu vou falar tanto em mitocôndria? Porque o Covid liquida a mitocôndria, gente. O Covid é uma mitocondriopatia. Se você não trata a mitocôndria, você não recupera nem o Covid nem o pós-Covid. Porque aí está o pulo do gato. É ir lá e recuperar a mitocôndria. Por isso que o nosso amigo diz que em 2 dias ele melhorou. Porque tudo que a gente tiver que fazer pelo paciente, ou por nós mesmos, é atuar em cima da mitocôndria. Porque a recuperação, ela se acelera. Então a célula, ela vai se dividindo, ela é a menor parte do corpo humano. Mas quando ela se divide, a gente chega ao átomo. O átomo, aqui, que a gente estudou lá na 8ª série, o átomo, na química da 8ª série, minha mãe era professora de 8º e 1º ano, e a gente estuda que o átomo é formado de 0,1% de matéria e 99% energia. Se a unidade do corpo humano é a célula, se ela se divide e chega no átomo, e ele é formado de 0,1% de matéria e 99% de energia, de que será que nós somos formados? De energia, né? Aqui foi essa comparação para ver a célula e o átomo. A gente falou em frequência, né? Em acoplamento e ressonância de hormônio através de frequência de emoção. E o que será que é frequência? Para a gente saber o que é frequência, a gente precisa antes saber o que é onda. Para a física, tem conceito assim, a onda é uma perturbação que se propaga no espaço ou em qualquer outro meio, no ar, na água. E elas são classificadas em relação à natureza, à direção, à energia da propagação. As ondas, elas são perturbações que se propagam no espaço ou em meios materiais, transportando a energia. Então eu vou escrever ali, vou pegar isso aqui que conseguiu. Então, para a gente saber frequência, a gente tem que saber o que é onda, tá? Então, uma onda, ela tem uma fase ascendente e uma fase descendente. O nome disso chama-se uma oscilação completa. Uma oscilação completa. Vamos lá, vamos voltar para lá para a gente entender isso. Aqui a onda, então mostrando que ela tem uma fase ascendente, descendente, ascendente, descendente, e daqui até aqui eu tenho uma oscilação completa. Lembra que eu estou querendo conceituar frequência. O que é frequência? Porque todo mundo fala frequência. O corpo todo humano, ele é frequência, né? Ele funciona por informação. Ele tem uma informação bioquímica, mas a informação que bate o martelo é a informação frequencial. E somente substâncias bioelementais
propriedade. A aloe vera é uma. Ela é uma substância bioeletroquímica, porque ela tem dentro dela as substâncias já ionizadas com cádmio. Então ela tem uma capacidade de atravessar a célula sem pedir licença. Ela não precisa de nada, ela não precisa se transformar em coisa nenhuma. Ela entra e vai entrando, porque ela já está pronta, ela está já com a informação. A aloe vera é uma planta que representa a medicina quântica. Ela é um elemento biofísico, ela tem bioquímica, mas ela vai muito além disso. Por isso que eu sou apaixonada pela planta e tenho convicção na hora de dar. O paciente pergunta, mas o que é isso? É um chazinho? Eu digo, não é um chazinho. Isso é uma substância com inúmeras propriedades. E aí eu começo a descrever resumidamente, porque senão o paciente fica confuso. A Jaque diz para mim, não fale muito, doutora, senão isso ela atrapalha. A frequência, então, a frequência é um número, olha, é um número de oscilações completas, quantas vezes se repete, na unidade de tempo. Isso é muito importante, porque se eu for, por exemplo, escutar a antena 1, qual é o número da antena 1? A frequência da antena 1, quem sabe? 89.3. Então, a frequência da antena 1 é 89.3 MHz. Para que eu possa entrar em ressonância com a antena 1, se eu quiser dançar, vou dançar na antena 1. Como é que eu vou fazer? Eu preciso girar o dial. E hoje já não é mais dial, se eu girar um pouco para a direita, eu vou ter um chiado. Se eu girar um pouco para a esquerda, eu também vou ter um chiado. Por quê? Porque eu não entrei em sintonia, em ressonância com a frequência da antena 1. E isso, gente, para quando eu chego exatamente na frequência da rádio, eu estabeleci ressonância elétrica com aquilo. E aí eu ligo e começo a escutar a antena 1. Isso serve para qualquer coisa. A gente precisa estabelecer ressonância para que os órgãos possam entender exatamente o que tu quer que seja feito com aquilo. Aqui de novo, para a gente lembrar que cada emoção tem uma frequência, que cada frequência ela acopla com um determinado hormônio que se simpatiza com essa frequência, na realidade tem ressonância, pode passar. As moléculas da emoção. Aqui, gente, quem tem raiva, quem não tem raiva, né? A gente vive tentando melhorar, mas a raiva é uma expressão, eu estudei agora, um mês atrás, os compartimentos da psique, ela é uma expressão do ego sobrevivente. Nós temos várias psiques dentro do corpo humano, dentro do cérebro. Nós temos 3 compartimentos que conversam. E quando a gente tem essas emoções mais contraídas, aqui, nós estamos no modo ego sobrevivente. A raiva, ela libera cortisol. Olha, cortisol. Cortisol é uma beleza, porque é bom para dizer que eu posso me acordar, que está tudo bem, que eu vou para a vida, que hoje é um dia maravilhoso, porque o hormônio está alto às 8 horas da manhã, o ritmo circadiano dele se manifesta. 8 horas é o pico máximo, ele começa a cair às 16 horas e lá mais ou menos às 20, 21 horas ele tem a sua queda maior nas pessoas saudáveis para começar a subir a melatonina, que é o seu hormônio contrarregulador. Isso nos saudáveis, mas se eu me mantiver na raiva, eu vou manter a liberação do cortisol. E aí, o que é o nome disso? Que todo mundo fala? Estresse. Todo mundo diz, estresse. O estresse, ele é o descompasso do ritmo circadiano do cortisol. Se eu me mantiver, o corpo humano, ele é planejado, programado, para que se a gente estiver em estado de perigo, de fuga, de necessidade de aumento de gasto de energia, nós podemos lançar mão de aumentar a liberação do cortisol. Mas essa liberação de cortisol, ela é
digamos, aceita pelo corpo até 3 semanas. Então, gente, vocês estão vendo, na corpo humano ele diz que nós podemos ficar estressados até 3 semanas, depois já é. Porque a partir dali, nós começamos a entrar num modo de inflamação. O cortisol, ele aumenta, e aí começam a vir as alterações do sono, o corpo cansado, a liberação de glicemia, o ganho de peso, a gordura abdominal, e aí por diante, a falta de memória, a impotência, a irritabilidade. Alguns, se não tratam, eles vão indo e vão avançando na etapa do estresse e vão para o que a gente conhece pelo nome de depressão. A depressão sempre é um estado avançado do estresse. É claro que tem outros componentes, né? Mas para tratar a depressão, tu tens que recuperar a fadiga adrenal, porque senão não adianta nada, tá? É só ficar colocando, abando o sol com a peneira. O medo, ele lembra que o medo é uma emoção contraída, vibra em 100 Hz.